racismo moderno é um fruto amargo do que podemos chamar de universalismo diferentista. É universalista porque destrói ou antropofagiza tudo que lhe é exterior, atuando para a conversão da produção do mais valor como, abre aspas, finalidade última e única de toda a humanidade. Marx, de 2013. Mas é diferencialista porque se pauta pela invenção e imposição das diferenças, supostamente ontológicas, que inviabilizam a universalização das conquistas humanas alcançadas no interior da sociabilidade do capital. O racismo, portanto, não se resume a uma crença inferiorizada, mas atua, sobretudo, como um decaimento ontológico. Faustino 2021. Eu não sei de que livro é esse, deve ser do... É um artigo. Pode pá. Um crivo supostamente de humanidade, animalidade, sujeito, objeto, propriedade, proprietário, né? Então, a citação ali falando uma coisa interessante, e aí eu levantei uma questão em cima dessa citação. O colonialismo digital, em suma, ele se divide em duas tendências materiais. Eu não sei se isso se mudou, porque enfim, pode ter se mudado, mas pelo que eu vi lá era isso. A partilha do globo, né? A divisão de quem organiza e quem fornece a matéria-prima para a produção, sujeitando o sul global a território de mineração extrativista. E a segunda, que é a extração de dados e manipulação cognitiva intencional humana para obtenção de lucro. Qual que é a relação, embora pareça óbvio, porque a gente até falou um pouco disso aqui, entre essas tendências e o neocolonialismo e como essa relação acaba dando manutenção no racismo como sistema estrutural da nossa sociedade? Da hora. Acho que são muitas questões em uma só, né? A primeira é que, ao nosso ver, e o livro chama Por uma Crítica Hacker Fanoniana, e eu e o Walter, a gente é um bando de louco pelo Corinthians e pelo Fanon também, porque a gente vai... porque pro Fanon, o capitalismo não seria possível, ou talvez não seria viável, sem o racismo. Porque, por um lado, o colonialismo permite que o capitalismo se expanda para o resto do mundo, e com ele destrua outras formas de vida, outras formas de produção, para poder se apropriar de terra, para poder impor um único jeito de produção favorável ao capital. Mas, ao mesmo tempo, o capital não pode expandir a democracia. E a democracia é algo que também é fomentado pelo próprio capitalismo. Só que se o capitalismo exporta a democracia, ele não pode escravizar. Se o escravo for reconhecido como livre, ele não pode ser escravo. Então, o mesmo sistema socioeconômico que defende a liberdade, lembra que a burguesia ela defendeu a liberdade e a igualdade porque ela precisava combater o feudalismo, para ela se colocar como classe dominante. Mas o Marx diz que a liberdade e a igualdade são fundamentais para o mercado funcionar, tá ligado? Então, é algo próprio do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, na colônia, não é possível estabelecer as relações capitalistas de produção, porque não funciona ali. Então, a única forma de produção das colônias é a violência, é a escravidão, é a submissão. Então, isso cria um paradoxo, porque o capitalismo ele se universaliza, então ele é universalista. Ele chega a todas as partes do globo. Hoje não tem um lugar no mundo que não seja tocado pelo capitalismo, só que ele não se universaliza da mesma forma. Ele é universalista porque ele desmonta, destrói, estigmatiza todas as outras culturas, outras relações de produção. Mas, ao mesmo tempo, ele é diferencialista porque ele não pode exportar a democracia, exportar o direito, exportar a noção de igualdade e de liberdade, porque, senão, o escravizado não pode ser escravizado. Se eu reconheço o escravo como livre, ele não pode ser escravo. Então, o Samir Amin, é um economista indiano, ele vai dizer que o capitalismo ele é um universalismo diferencialista. Essa é a primeira questão. E por ser diferencialista, ele precisa ser racista. O capitalismo precisa do racismo como uma linha de cor que ele cria entre quem é humano e quem não é. Quem é cidadão e quem é matável. Quem merece viver e quem não precisa. Essa separação, na época da escravidão, permitia dizer quem é escravo e quem é livre. E depois da escravidão, com as desigualdades que foram aumentando, quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais desigualdade ele cria. O racismo tem uma função muito importante de desumanizar as pessoas e, ao mesmo tempo, autorizar a sua morte, a sua remoção, a sua opressão. Então, o racismo é algo inerente ao capitalismo. No entanto, o que a gente vai ver quando a gente pensa as tecnologias digitais?
É que, por um lado, você tem uma tendência universalista, por exemplo. Quase tudo hoje está subordinado ao mercado digital, por exemplo. Do nudes, que está no Xvideo, até a militância, que tem um canal. O capitalismo tem a capacidade de abocanhar quase tudo que a gente vai criando, da arte à militância, do conhecimento tecnológico até a política, como nicho de mercado. Então, ele é universalista desse ponto de vista. Mas, ele, ao mesmo tempo, isso não anula as diferenças e nem os processos de desumanização, porque, ao mesmo tempo que ele é universalista, esse universalismo só é possível mediante a golpe de Estado no Quênia, a golpe de Estado na Bolívia. Então, você tem a gente costuma dizer, né, no livro, inclusive, a gente fala que a gente tem uma combinação do high-tech e do low-life. Você tem uma alta tecnologia que só é possível mediante, inclusive, a negação do acesso a ela. Então, se o racismo continua existindo na sociedade capitalista, ele também vai ser uma expressão também do desenvolvimento tecnológico. Tem um professor aqui no Brasil, chama Tarcísio Souza. Ele escreveu um livro chamado Racismo Algoritmo, para falar do quanto que o racismo que está na sociedade, nos Estados Unidos eles falam viés de raça, né? O viés de raça, o viés de gênero. Eles também vão influenciar no desenvolvimento tecnológico, no desenho dos algoritmos, e isso vai refletir em, digamos assim, em algoritmos que vão reproduzir o racismo, né? Então, tem várias pesquisas mostrando, né? Da Joy Bolamwini, por exemplo, ela vai mostrar que algoritmos de reconhecimento facial, de biometria, foram treinados com um banco de dados onde a maioria dos rostos eram brancos. Então, a máquina entendeu que, quando a máquina registra um rosto, você tem números, né? Frequências de números, mas ela pega o traço branco como parâmetro de números. Então, a chance desse algoritmo errar para um rosto negro é muito maior do que para um rosto branco. A grande pergunta né? Tipo, bom, e aí se essa máquina errar mais para rosto negro do que para rosto branco, a gente tem um algoritmo, que é um número criado por alguém em algum lugar, e, em geral, esse alguém é branco. Inclusive, a gente propõe um termo que a gente chama de fardo do nerd branco, porque lá no século XIX, os ingleses diziam que era um fardo do homem branco colonizar o resto do mundo, porque Deus colocou ele no topo do desenvolvimento, então era dever dele levar a tecnologia para o selvagem. De certa forma, as tecnologias digitais atualizam o fardo do homem branco num fardo do nerd branco, porque é em torno da branquitude que, inclusive, os algoritmos são desenhados. Tendo o branco como parâmetro universal de humano que os algoritmos são desenhados. E isso tem impacto, por exemplo, no reconhecimento facial. Quando você pega um programa desse, que tem uma chance maior de errar para um rosto negro, e coloca como política pública de segurança, a gente tem uma tragédia. Está acontecendo no Brasil inteiro, vários municípios estão contratando empresas sem nenhum debate sobre para onde vão os dados, como se processa os dados. Acho que isso a gente podia falar daqui a pouco, sobre extrativismo de dados. Mas, sobretudo, e vários municípios que fizeram, que a gente pôde acompanhar, o uso de tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública resultou em maior encarceramento de gente preta. Porque se o algoritmo é baseado no rosto branco, ele vai errar mais, ele vai dar mais falso positivo para negro. Então, você tem muita gente preta sendo encarcerada com uma prova que é vista como irrefutável, que é o reconhecimento facial. Tudo porque o algoritmo não foi pensado com a diversidade racial. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos de uso de algoritmo em aceleração de julgamento, de processo judicial, por exemplo. E nos Estados Unidos é catastrófico. Também o resultado é maior encarceramento das pessoas negras. Porque o algoritmo não é pensado com a diversidade, porque ele reflete as desigualdades do capitalismo. E no capitalismo, o branco ainda é o parâmetro universal de humano, né? Então, a grande questão, e a gente tenta falar de colonialismo no livro, para explicar a diferença do colonialismo histórico para o colonialismo digital, que é algo contemporâneo. Mas o que é comum nesse processo é o racismo. O racismo ele é fundamental no colonialismo histórico, foi fundamental, mas ele retorna agora no processo de desenvolvimento tecnológico, seja como racismo algoritmo, como uma certa universalização do branco como parâmetro algoritmo, mas também ele retorna como um fardo do nerd branco, né? Então,
Por exemplo, você tem o Elon Musk que vai lá e fala assim, tipo, vou levar antenas da Starlink para as comunidades indígenas. E todo mundo fala, nossa, que legal. Quem vai ser contra isso, né? Porque os caras estão isolados. Só que aí quando você vai ver, as antenas estão lá no garimpo, favorecendo a extração de minério e favorecendo a morte das populações Yanomamis, né? Porque aí você tem todo o lixo que joga na água para poder separar a terra do ouro e tal. Então, o que a gente tem? A própria exploração, a própria desigualdade de acesso, ela é também um nicho de mercado. Porque você ter espaços que a tecnologia é subdesenvolvida é lucrativo porque você pode oferecer determinadas conexões, mas agora você controla o fluxo da conexão. Tem estudos mostrando que o Facebook colocou antena em países africanos, mas aí ele restringe todo o fluxo de dados para a Meta. Então, todos os dados de qualquer acesso das pessoas vão direto para a Meta e, ao mesmo tempo, a Meta passa a restringir quais sites as pessoas usam. O próprio algoritmo favorece com que... Algo que a Google já faz também, né? Mas um certo viés no hall de opções de site que as pessoas vão acessar. Então, você tem um grande modelo de negócio que explora a miséria de acesso à tecnologia como nicho de mercado. E, curiosamente, são os países não brancos, são os povos não brancos que estão na base na base da exclusão do desenvolvimento tecnológico. Quando a gente olha, por exemplo, inclusive no campo da programação, assim, você tem os click workers no mundo, geralmente são países da Ásia que falam inglês para facilitar a linguagem, mas são países que também foram colonizados ou países que sofrem numa certa divisão internacional do trabalho, que é racializada. Então, o colonialismo digital ele é também uma certa exploração intencional dessa divisão socio-racial do trabalho como nicho de mercado, tá ligado? E por isso interessa falar de racismo. Mas interessa também pensar no quanto que esse processo de abocanhamento do capitalismo de todas as áreas da vida também tende a algo que o Achille Mbembe chama de universalização da condição negra. Também tende a uma certa coisificação de todo mundo, uma vez que cada vez mais a nossa vida vai sendo mais submetida à lógica da mercadoria. Hoje, não só o que a gente produz é uma mercadoria, como a comida que a gente faz, a gente tira uma foto para ganhar like, a academia que a gente faz é para tirar uma foto, para mostrar o corpo, a música que a gente faz, a política que a gente vai na manifestação para tirar um selfie, para mostrar as pessoas atrás. Cada vez mais as coisas têm sido subordinadas à lógica do mercado, e isso implica algo que antes, o Achille Mbembe vai falar, algo que antes era próprio do escravo. O escravo era uma coisa, e uma coisa se vende. Hoje, cada vez mais a nossa vida tem sido coisificada e a gente tem colocado à venda partes da nossa vida que antes não estavam à venda. Então, essa dimensão racializada que implica, né, uma coisificação do escravo, ela passa a ser uma tendência não só hoje das pessoas negras, mas uma tendência que o próprio desenvolvimento tecnológico passa a impor para a sociedade como um todo, né? Ainda que essa coisificação não seja igualmente distribuída, tá ligado?